O que é interesse processual? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre interesse processual. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a noção de interesse processual. E te lembrar que a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre a legitimidade das partes. E aí, brevemente te lembrar que no Código de Processo Civil de 1973, interesse processual, legitimidade das partes e também possibilidade jurídica do pedido apareciam como condições da ação. No Código Civil de 2015, a gente vê o interesse processual aparecendo junto com legitimidade das partes. O código não faz referência à expressão condições da ação e também não faz mais referência à possibilidade jurídica do pedido, que passou a ser tratada como uma questão de mérito. Mas, em relação à legitimidade das partes e a interesse processual, a gente ainda vê lá a consequência que havia no Código de Processo Civil anterior de extinção sem julgamento do mérito. Então, se falta interesse processual, a consequência é a extinção sem julgamento do mérito, e você pode ver isso lá no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, tá certo? Tá bom, professor, mas o que é, então, o tal do interesse processual? Veja, a doutrina faz menção a dois elementos que delineiam o interesse processual. O primeiro é a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. Então, assim, se a pessoa não demonstra que é útil a tutela jurisdicional pleiteada, existe um risco de extinção do feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Como assim, professor? Tem exemplo? Bom, a gente sempre procura trabalhar com exemplo, né? E a gente vê extinção do feito sem julgamento do mérito por falta de interesse processual algumas vezes. Imagine você o seguinte: a pessoa ela quer acesso a uma determinada documentação. E aí ela vai lá e propõe o mecanismo que me parece procedimentalmente adequado atualmente para isso, que é ela vai lá e propõe uma ação de produção antecipada da prova, que é regulada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Vem o juiz e fala assim: meu filho, prova para mim aqui que você tentou administrativamente antes acesso a essa documentação e que foi frustrada a sua tentativa sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Se for só você pedir que você consegue, você não precisa do Poder Judiciário para isso. Veja, há grandes controvérsias sobre a possibilidade de o juiz tomar esse tipo de conduta, porque às vezes a coisa vai um passo além. Professor, e por que a controvérsia? Por conta da garantia fundamental do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, de inafastabilidade da jurisdição. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, quem vai lá e diz que é titular de um direito ameaçado ou lesado, tem uma garantia de acesso à jurisdição. Então, como eu estou dizendo, existe controvérsia, mas a gente vê juízes fazendo isso, até porque existem milhões e milhões de ações que precisam efetivamente aí de deliberação por parte do Poder Judiciário. A ideia é, se não é necessária a deliberação do Poder Judiciário, não deveria estar por aqui. Interessante, né? Professor, você falou que às vezes a coisa vai um pouco adiante. Veja, eu já vi decisões judiciais dizendo o seguinte: o consumidor vai lá propor uma ação para resolver uma situação de consumo. E o juiz dá uma decisão falando assim: olha, comprove para mim que você tentou já resolver anteriormente isso aqui, por meio do serviço de atendimento ao consumidor da empresa, ou por reclamação dirigida ao PROCON, ou por reclamação protocolada lá na plataforma consumidor.gov.br, que
que tem índices interessantes de solução aí de controvérsias relacionadas a relações de consumo. Então, prove para mim que você tentou aí por um ou alguns desses meios sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. Professor, mas isso é falta de interesse processual? Como eu te disse, há várias controvérsias. Estou te dando um exemplo de decisões que de fato têm sido tomadas no Brasil. Professor, tem algum outro exemplo aí de falta de interesse processual? Veja, em ações relacionadas à aposentadoria, não é exatamente a minha área de atuação, né? Mas aqui no escritório a gente tem um setor que cuida disso também, e aí, salvo eu esteja muito enganado, existe uma ideia de que se a pessoa não protocolou antes um pedido aí de benefício perante o INSS, ela não tem interesse processual para uma ação judicial contra o INSS. Precisa do não administrativo antes, para daí ter interesse processual, porque sem o não administrativo antes ficaria prejudicada essa perspectiva de utilidade da atuação jurisdicional, o que então derrubaria o interesse processual e levaria à extinção do feito sem julgamento do mérito. E tem uma outra possibilidade, que está tramitando a ação lá que trata do benefício previdenciário. Depois que a ação está tramitando, por um motivo qualquer, o órgão previdenciário vem e concede o benefício. E aí você tem uma ideia de que a atuação jurisdicional, que poderia até ser útil quando a ação começou, ela perde a sua utilidade depois. Você tem aquilo que se chama perda superveniente do objeto da ação. E já vou chamar a sua atenção para o cuidado que você tem que tomar com isso aqui, tá? Mas antes, algo assemelhado. Imagine uma ação contra um plano de saúde porque precisa supostamente de um determinado processo, de uma internação, precisa de uma vaga de UTI. E o processo começa a tramitar. Tem concessão de liminar, mas é uma tutela provisória ainda. Durante o processo há uma perda superveniente do objeto. O que foi que aconteceu? Bom, se você respondeu que o paciente teve alta, você é uma pessoa otimista. Não precisa mais da UTI. Precisava antes, agora não precisa mais, teve alta. Muita gente responde que ele morreu, e aí tem uma visão talvez um pouco mais cinza do mundo e da realidade, Faz parte também, não tem problema, mas veja, a pessoa morreu, não precisa mais da vaga de UTI, houve uma perda superveniente do objeto, senão uma perda superveniente do interesse processual, não tem mais a utilidade de se dizer exatamente quem que é que vai ter razão, esse tipo de mais. O cuidado aqui é o seguinte, tem que lembrar que o juiz vai deliberar, ao extinguir o processo, sobre a responsabilidade pelos ônus da sucumbência e vai levar em conta aí o princípio da causalidade. E aí você, da perspectiva do autor, tem que tomar muito cuidado para não deixar o processo ser extinto de qualquer jeito, porque ele pode entender que não houve prova mínima de que realmente a pessoa tinha o direito quando a ação foi proposta, e aí condenar o autor a pagar os ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios. E veja, na situação lá do benefício previdenciário, isso pode ficar até mais claro para você. O órgão vem e concede o benefício durante o curso do processo, você fala, bom, reconheceu que o autor lá desde o começo tinha direito. E pode o juiz vir, por incrível que pareça, e dizer, não, o órgão concedeu quando tinha que conceder. Quando entrou com o processo, não há evidência suficiente de que o autor já tivesse o direito, de maneira que condeno ele, autor, a pagar os ônus da sucumbência. Professor, isso não é possível um negócio. Eu vou te falar que eu já vi acontecer, por incrível que pareça, tá certo? E, então, a primeira perspectiva do interesse processual, a utilidade da tutela jurisdicional. A segunda perspectiva, a adequação da via eleita. Como assim, professor? A gente tinha um exemplo no Código de Processo Civil anterior, que era do cara que tinha título executivo e propunha ação de conhecimento. Era comum a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque você considerava que ele tinha usado a via inadequada. No Código de Processo Civil de 2015, isso não vale mais, porque o Código fala que quem é portador, quem é titular de um título executivo, pode legitimamente optar pela via da ação de conhecimento, caso deseje.
Mas você pode imaginar, por exemplo, a pessoa que quer dissolver um vínculo conjugal e que proponha uma ação perante uma vara civil lá de dissolução de vínculo conjugal, pelo procedimento comum, e insista que é isso que ela quer. Entende? Você vai ter muito provavelmente uma extinção sem julgamento do mérito se a pessoa não se dispuser a fazer as adaptações, porque ela está escolhendo a via inadequada. A via adequada para dissolução de vínculo conjugal é a ação de divórcio e não o procedimento comum perante uma vara civil. Tá certo? Então, mas a pessoa precisa da tutela jurisdicional, tem filho menor, não vai conseguir fazer de maneira extrajudicial. Pois é, mas é que para que esteja configurado o interesse processual, não basta a caracterização de utilidade da atuação jurisdicional, mas também a adequação da via eleita pelo autor para aquela finalidade. E a via eleita é a utilização do procedimento que se mostra adequado para aquela finalidade, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha conseguido entender o tema um pouco melhor. Queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz e por que você chegou a esse vídeo, porque eu fico muito feliz mesmo, de verdade, de saber até onde os vídeos estão chegando, quem está assistindo, e na medida do possível eu gosto de interagir também com o pessoal pelos comentários aqui embaixo. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato de legitimidade de parte. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.